Olá, seja bem-vindo a mais um estudo dirigido e hoje na nossa aula 3 a gente vai começar a usar o nosso arco e as nossas cordas soltas. Então, relembra aí a postura do teu arco, você já assistiu esse vídeo várias vezes e estudou, não é mesmo? Então tá com a mão bonitinha aí já na postura e nós vamos colocar o nosso violino na posição. Lembra como coloca a espalheira? Se você não lembra, você pode olhar na aula 1, que eu ensino no finalzinho da aula como encaixar a espalheira certinho. E aí agora a gente vai colocar o nosso violino na posição. Você pode colocar aqui, ó, na direção do seu ouvido e descer até o seu maxilar. Lembra que a queixeira não é o seu queixo que encaixa no violino, é a lateral do seu maxilar que você vai colocar nesse acessório, tá bom? E aí, para fazer isso, esse primeiro encaixe você pode fazer de repente sem o arco, para você perceber aí como tá o teu instrumento, se tá na postura certa, ajeitou com a espalheira, ó, a gente não pode levantar o nosso ombro, não pode fazer isso com o seu ombro para segurar o violino. Você vai deixar que a espalheira te auxilie nisso e vai prender com o seu maxilar. Então, o certo é a gente conseguir segurar o instrumento com o maxilar, né? Tirei a minha mão, ele continua no lugar, tá vendo? Se a gente usa a nossa mão para segurar o instrumento, o peso do instrumento, depois a gente não consegue fazer as notas, a nossa mão fica presa ali. Então lembra que quem segura é o seu maxilar. Vamos lá, como é uma aula, um estudo dirigido para te ajudar a estudar, eu sei que você já viu tudo isso, então a gente vai passar agora para o nosso exercício. Então coloca aí seu instrumento na posição, confere o seu mindinho, se não caiu, se não escorregou do arco. Deixa ele aqui em cima e para essa aula você vai segurar o violino no tampo. A gente ainda não vai trabalhar a mão esquerda. Vamos trabalhar esse arco e as cordas soltas para a gente ficar com um som bem bonito. Porque depois, quando a gente for pegar o repertório, quando a gente estiver com essas coisas resolvidas, vai fluir melhor, né? Vai ser mais leve para a gente. Então vamos trabalhar o nosso arco agora com as cordas soltas? A gente vai fazer um exercício e para esse exercício você vai precisar do metrônomo. Então coloca aí o seu metrônomo, já procura, porque você vai fazer esse exercício junto comigo, tá bom? A gente vai ter um aqui rolando junto com o vídeo, mas vai ter um momento que você vai estudar, vai executar o exercício sem mim. Então já prepara aí o seu metrônomo e a gente deixou aqui em 60. Bom, antes de ir para o exercício, eu queria falar sobre ponto de contato. O que é isso? É o lugar onde o nosso arco vai ficar no instrumento. Então posicionei, a gente tem aqui pista 1, pista 2 e pista 3. Você vai medir isso com a própria crina do arco. É importante que você estude em frente a algum espelho. Para você entender como você vai enxergar, pega o seu violino, coloca paralelo ao espelho, vai até o espelho, coloca rente, depois você vai se afastar com o violino assim e essa é a posição que você vai ficar. Desse modo, você vai conseguir ver no seu reflexo se o arco está retinho, porque às vezes pra gente parece que está reto, mas o arco está torto, ó. Ó, aqui tá torto também. Para o arco ficar retinho, paralelo ao cavalete, a gente precisa olhar no espelho nesse momento. Então, com a mão aqui, posiciona o seu arco, ó. 1, 2, 3. Nesse início, a gente vai usar apenas o meio do nosso arco. A gente não usa o talão porque é uma parte mais pesada e a ponta também, os extremos do nosso arco a gente vai evitar usar nesse momento. Até que a gente ganhe confiança nesse meio e tenha controle do arco. Então, a gente vai usar apenas o meio. Então, vamos lá, ponto de contato, posiciona aí. Pista 1, pista 2, pista 3. A gente vai usar a pista 3 agora. Então, vamos ao nosso exercício? Prepara aí, se posiciona, que a gente vai colocar o metrônomo. 1, 2, 3, 4. Muito bem, a primeira parte do nosso exercício, a gente vai fazer 2 semínimas, né, em cada compasso ali, usando a corda Ré e a corda Lá. O que é importante nesse momento? A gente não esbarrar nas cordas, isso vai acontecer, é normal. E aí você vai estudar, vai treinar aqui essa posição do arco
até que você consiga tirar um som limpo, bonito e sem esbarrar na outra corda, sem acontecer isso aqui, ó. Pegando duas cordas ao mesmo tempo, eu tenho que ouvir um som de cada vez. Então, vou fazer só a corda Ré mais uma vez. Vamos fazer as mínimas? Vou botar o nosso metrônomo. Posiciona o arco na corda, sem pressa. Depois que tiver ajustado, você pode começar. E 1, 2, 3, 4. Mudou para a corda Lá. Mais uma vez. Corda Lá. O seu som ainda está saindo um pouco arranhado? Bom, vamos falar sobre peso, pressão e velocidade? O nosso arco, se a gente usar pouca velocidade e muita força, olha o que acontece. Isso mesmo, se identificou aí? Estava acontecendo isso contigo? Então, às vezes, é só uma falta de equilíbrio entre essas coisas. Você está usando muita força e pouca velocidade quando você vai usar seu arco. Agora, olha a diferença quando eu tiro essa força e eu uso mais velocidade, ou seja, eu vou correr mais com esse arco. Parece mágica, né? Então, tira um pouquinho o peso do teu arco e deixa ele correr um pouquinho mais, lembrando que a gente vai usar só o meio, não é para usar o arco inteiro agora, tá bom? Então, você vai treinar esse mesmo exercício com as mínimas por 2 minutos. Vamos lá, eu aguardo você. Agora a gente vai fazer uma variação desse mesmo exercício, vamos dificultar, né? Tava muito fácil, você já conseguiu fazer aí sem esbarrar, com som bonito. Tá olhando o mindinho aí se não caiu. Então a gente vai fazer agora as semínimas. Vai ser um pouquinho mais rápido, ainda na mesma contagem do metrônomo. 1, 2, 3, 4. Observe que eu não usei muito arco, eu usei pouco arco, só a região do meio.
E você tem que procurar um som limpo, né? Não esbarrar nas cordas. E você vai repetir isso também por alguns minutinhos. Vamos lá, na telinha aí 2 minutos para você treinar esse exercício. Agora, a gente vai para mais uma variação do nosso exercício, ainda usando as cordas Ré e corda Lá. Mas esse exercício que a gente fez hoje, para trabalhar as cordas soltas, podem ser feitos com todas as cordas. Você pode fazer isso com a corda Sol, com a corda Mi também, tá? O seu professor vai te orientar nisso também. Mas nós vamos fazer a próxima variação, lembrando que a gente vai usar o ponto de contato da pista 3, coloca o arco no meio do arco, pista 1, 2, 3. Para você lembrar dessa, você vai falar Jesus Cristo salva. Jesus Cristo salva. Vamos lá tocando isso então? Um, 2, 3, 4. Muito bem! Agora você vai treinar também esse aí por algumas vezes, faça algumas repetições. Se o seu arco ainda não está totalmente retinho na corda, olha aí durante o estudo no espelho para ver se ele está no lugar certinho, na pista 3, se está no meio, tá bom? E você vai repetir agora. Nós estamos encerrando essa aula, mas eu espero que você tenha conseguido tirar um som bem bonito. Se não conseguiu ainda, você vai buscar esse som com todas as dicas dadas aqui e com seu professor também. Até a próxima aula!